tarde, Santa Maria. Eu sou a Victoria de Bortoli e esse é o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. E eu te convido a conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também em toda a nossa região. E o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E eu fico com você até às 17 horas e te convido para interagir conosco pelo nosso WhatsApp 55991362472. E hoje, para a gente encerrar nossa semana de DNA, eu trago um convidado bem especial aí da área da arte. Vamos ver se vocês vão conhecer quem é essa pessoa que nasceu no dia 15 de março de 1976 em Santa Maria. Antes de chamá-lo, eu vou apresentar rapidamente o meu convidado. Ele é artista visual, bacharel em desenho e plástica com ênfase em desenho, mestre em artes visuais com ênfase em poéticas contemporâneas, ambos pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele é premiado em diversos salões de arte. Recentemente, ampliou a sua atuação como curador e orientador artístico junto ao Grupo Olhares de Santa Maria. Ele também atua como figurinista para teatro, companhias de dança e balés folclóricos. É carnavalesco, tendo atuado junto com várias escolas campeãs, além de cenógrafo premiado pelo uso de materiais diferenciados, especialmente papelão e espuma, material que ele também utiliza muito em suas artes. Ele é ainda artesão e pesquisador de técnicas artesanais tradicionais. Pois eu estou falando do artista Luciano Santos. Seja muito bem-vindo, Luciano. Valeu, Vic. Baita apresentação. E hoje a gente vai contar um pouquinho mais sobre... Eu dei um resuminho, né, Lu, Isso, de quem é você. Bio. Uma mini bio, mas a gente tem essa 1 hora aí para contar a tua história, a história de um artista que é bastante reconhecido aqui na nossa cidade, também na nossa região. Coisa boa. Vamos Luciano, lá. Vamos começar lá do começo, né? Vamos do começo, então. Tu nasce em Santa Maria, onde é que tu nasce? Quais são as tuas primeiras lembranças da tua infância? Eu nasci em Santa Maria em 15 de dezembro de 76. Nasci no antigo Hospital Universitário, ali na Floriano. Minhas lembranças da infância, as primeiras, assim, é brincando mesmo. Muita brincadeira. A gente era somos um grupo de primos muito grande e nós passávamos juntos o tempo inteiro, morávamos perto. Então, as primeiras lembranças de infância é brincadeira mesmo, brincadeira de criança, brincadeira correr no pátio, trepar em árvore, brincar mesmo. E onde é que era que tu morava? Qual era o bairro? Nós morávamos, quando eu nasci, ali perto do Nacional da Medianeira, por ali, naquela região ali. E era quem que morava contigo na tua casa? Como é que era a tua família? Minha família, eu, pai, a mãe, a minha irmã nessa época mais nova já estava, meu irmão mais novo vai nascer depois, eu já tenho uma diferença maior de idade com ele. Ali por roda, então, tinha a tia e o tio com mais dois primos ainda, tinha a avó, o vô, mais alguns vizinhos que se tornaram da família, e assim a gente foi construindo esses laços ali. Era uma família grande. É uma família grande, sempre fomos uma família grande. E como é que era a cidade de Santa Maria nessa década aí, finalzinho de 70, início de 80? O que tu lembra? Era bem diferente, né? Era bem diferente. Eu lembro de criança, assim, agora uma memória que tu falou de criança, de ir ao Trevi Center, onde hoje é o Nacional da Medianeira, né, que era o supermercado Trevi Center, para buscar pão pro café. E a gente era pequenininho e fazia esse trajeto, passando pela fruteira do Seu André e chegando para buscar o pão d'água grande, que era o que era sempre do café da tarde. Quando não brigava comigo, porque eu botava embaixo do braço, assim, comia o miolo no caminho. Era uma cidade, para mim, era calma, porque como criança,
não tinha essa movimentação que a gente tem hoje, essa coisa toda, né? Então tu ficava no teu núcleo, centrado ali, a escola era ali perto. Eu estudava na escola Santo Antônio, das irmãs ali, pertinho. Passava por dentro do convento dela, saía no Trevi Center e ia para casa, né? Mas ao mesmo tempo, era uma coisa bastante agitada, porque eu sempre gostei de acompanhar tudo o que acontecia, então era um agito, mas era um agito num ritmo outro, né? Uhum. E tu também é carnavalesco, né, Luciano? O carnaval, ele já entra na tua infância, na tua vida? O carnaval da década de 80, na cidade de Santa Maria, era o segundo maior do estado, né? Ele perdia para Porto Alegre só. E o carnaval em Santa Maria, ele acontecia na Avenida Dores. Ele começava no Colégio Coração, onde hoje é o colégio, era na época, o Colégio Coração de Maria, e ia até a Igreja das Dores. Ali eram os desfiles, né? E não haviam arquibancadas. Tu descia com a família, com o pessoal, carregando o isopor, que não podia faltar, e as cadeirinhas, para te sentar e assistir os desfiles. Eu tomo paixão e gosto por carnaval assistindo aos desfiles ali, na Avenida Dores, na década de 80. Que idade que tu tinha, teu primeiro carnaval? Eu não vou saber precisar esse primeiro carnaval, mas tinha 7, 8 anos, né? Quando a gente já ia para ali. Porque a minha irmã nasce em 80, com 2, 3 anos nós já íamos com ela. Isso eu lembro. Então, ela com 2, 3 anos, eu vou ter 7, 8 anos. Então, era um agito, quando eu te digo que era diferente, porque o pai e a mãe nunca foram, assim, muito de carnaval. Desfilar, se enfronhar na escola, mas gostavam. E gostavam de assistir. Isso. Então, o que acontecia? O período pré-carnavalesco era com os amigos do pai de futebol e coisa. A gente fazia circuito nas escolas de samba, nos ensaios, escolhas de rainha, tudo. Então, aquilo deixava a gente bastante entusiasmado para chegar no carnaval, pegar a cadeirinha e caminhar um pouquinho, porque era muito perto da que a gente morava. Já era uma data marcada no ano. Sim, o carnaval, sem dúvida alguma. E como é que era o carnaval dessa época, para quem não acompanhou, quem não é de Santa Maria? Como é que eu vou te dizer? É outra época. É outro momento, né? É outra maneira de pensar a festa, é outra maneira de estar na festa, né? Eu gosto de pensar que quando eu cheguei na Vila Brasil para fazer o carnaval, que até a gente conseguiu a vitória, o penúltimo carnaval que teve na cidade, que eu cantei, a gente fez a homenagem ao Salvador Isaías, eu disse, gente, eu topo vir com Vila Brasil, mas eu não quero essa preocupação com título, essa preocupação, coisa. Eu só quero resgatar o carnaval da década de 80, né? E o que era esse carnaval? Esse carnaval da década de 80 era um carnaval muito mais simples visualmente, né? Com fantasias menos elaboradas do que se tem por conceito de fantasia de carnaval de escola de samba hoje. As alegorias eram menores, vinham puxadas por caminhão ou montadas em cima de caminhão. Mas era muito forte a questão da festa, sabe? A gente vinha lá de casa e passava por dentro da concentração. Era uma festa já, entendeu? Porque as escolas eram gigantescas, sabe? Tu passar por dentro ou da Vila Brasil ou do Itaimbé era coisa assim. Na década de 80, eles botavam 700 mil pessoas a desfilar na avenida. É muita gente. É muita gente, entendeu? Que nos últimos carnavais de Santa Maria, eu consegui chegar nessa marca também com a Vila Brasil. A gente chegou a botar 850, 900 desfilantes. Então, eu queria trazer isso, fazer isso de volta. E dessa época, o que tu mais sente saudade? Desse carnaval, eu acho que é da alegria. Porque tu via no rosto das pessoas a espontaneidade e a alegria, o estar se divertindo, o estar em festa. Talvez tenha se perdido bastante disso. Que legal. E a arte visual, como é que ela entra na tua vida? Desde criança tu já tinha algum contato? Não tinha contato algum. Mas aí eu comecei a me apaixonar por carnaval. E no carnaval de 85, eu convenci a mãe a me deixar assistir
os desfiles das escolas de samba na TV, né? Claro que eu dormi, óbvio, uma criança de 7, 8 anos vai dormir a noite toda com a TV ligada, e eu me acordei, estava amanhecendo e estava entrando na avenida a minha escola, Mocidade Independente de Padre Miguel, e a mocidade cantava Ziriguidum 2001, um carnaval nas estrelas. E o que aconteceu comigo na frente da TV, eu fui entender lá no mestrado depois, que eu tive uma experiência estética, né? Foi muito doido ver aquilo, tudo que estava acontecendo na minha frente, visualmente falando. E ali eu tive aquele estalo, eu quero fazer isso, mas eu não sei nem o que é isso, né? E aí eu começo a me interessar muito mais pelas questões que hoje eu entendo que são da arte mesmo, buscar a história do vestuário, história do figurino, entender o funcionamento de carnaval, e foi. Aí até chegar à faculdade, e eu opto por ir para o desenho industrial, fazer design. E eu quase acabo o curso, mas o curso não era para mim. Desenho industrial não é comigo, não é a minha vibe. Principalmente porque no momento que eu estou cursando desenho industrial, há uma transição e sai das coisas feitas à mão e entra a tecnologia. Eu tenho pavor de trabalhar no computador. Ainda hoje, entendeu? E aquilo para mim foi um choque, eu me arrastei e aí eu troco, faço o reingresso e entro para as artes visuais. Até tem professores que brincam que o desenho industrial é no térreo e as artes visuais é no 3º e 4º andar, que geralmente o pessoal descia, começava as artes, via que não era para as artes, ia para o design. E eu fui os caminhos, eu subi. Que legal. E nesse período da faculdade, como é que foi esse momento de entrar na UFSM e começar a se descobrir enquanto artista? Como é que eu vou te dizer? O entrar na UFSM, eu entro então no desenho em plástica. E eu acho que isso é uma coisa chata que acontece com todo mundo. A gente entra muito novo. Que idade que tu tinha quando tu entrou? Eu saí direto do 2º grau, eu entrei com 16 anos. Né? A gente não sabe o que quer, a gente não sabe o que pensar, entendeu? E tu fica meio num período oscilando na mão do professor. Faz isso, faz aquilo. E tu simplesmente não entende o que está acontecendo. E eu passei por isso, de estar perdido o que acontecia, né? Até quando cai a minha ficha, aí eu tomo a decisão. Eu saio do desenho industrial e vou pro desenho plástico. Então, aí é diferente, porque aí eu tenho consciência, né? Já pelo amadurecimento da idade, e por tudo que eu tinha estudado, eu tenho consciência do que está acontecendo. Então, as artes, elas se tornam, dá uma virada de chave bem grande, assim. Que legal. E para qual área tu começa aí nesse primeiro momento que tu entra na faculdade de... Desenho. Eu sempre fui apaixonado por desenhar. E eu lembro que eu achava que a gente tinha um núcleo comum, né? A gente passava um ano no desenho em plástica, fazendo todas as disciplinas, toda a turma junto. Ao final desse um ano, ia para os laboratórios, né? Então, tu tinha um laboratório específico e os apoios. E eu lembro que eu era apaixonado por desenho, sou apaixonado por desenho, mas eu achava que eu não tinha condições. Então, eu estava indo para a gravura. Né? E aí a professora de desenho, a minha mestra Suzana Gruber, chega nos dias de escolher o laboratório, ela vem com a lista assim na mão dos que tinham se inscrito para conversar com ela sobre... Tu não te inscreveu? Oh, Suzana, mas eu acredito que eu não tenho condições de ir para o laboratório de desenho. E ela, genialmente, assim, vai, né, bem longe e bota meu nome na lista... Leva o material, a gente conversa e a partir daí eu entro pro laboratório de desenho para brincar de colagem. Já na faculdade. Já aí, porque no núcleo comum eu descubro a colagem. E aí eu começo a trabalhar essa colagem e eu encaro ela para valer daí no laboratório de desenho. Que legal. E durante essa tua escolha por optar pela carreira na arte, tu não teve alguma insegurança? Porque a gente sabe que viver de arte no Brasil não é fácil, né? Em questão de retorno financeiro. Eu tenho essa insegurança, vira e mexe. Justamente por isso, tu entendeu? Que às vezes dá raiva, e dá tristeza, que tu tem que pagar uma conta simples, às vezes, e tu depende de vender um trabalho, né? Mas eu não consigo imaginar fazendo outra coisa na minha vida, né? Eu sou artista 24 horas por dia, eu nunca tive outra profissão na minha vida. Eu não tenho nem carteira assinada, porque artista plástico não tem carteira assinada, né? A gente se vira.
Então, nesses momentos que bate essa coisa assim, respira fundo, pega o papel, vai desenhar, vai escutar uma música, vai desenhar mais um pouco e vamos lá, vamos trabalhar. E sempre acabou dando tudo certo, né, Luciano? Graças a Deus, tem dado e eu não posso me queixar disso, graças a Deus. Que legal. E depois que tu te forma na faculdade, qual é o teu rumo, pra onde que tu vai? Isso tu vai nos responder no próximo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Primavera chegando e o frio se retirando. Não perca os descontos de 20% à vista ou 10% no prazo, que a Super Colchões tem para garantir noites tranquilas de sono para você e sua família. Conheça a variedade de produtos que a loja preparou para garantir sua saúde durante o sono com a qualidade e garantia das melhores marcas. Super Colchões, há 35 anos, uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti, fone 32 21 80 35. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. A Della Pasco Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações: foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção, em busca da superação dos desafios do dia a dia. Della Pasco Engenharia, há 26 anos transformando a cidade. O editor e colunista Marcelo Martins apresenta o CDN Entrevista, trazendo discussões aprofundadas com convidados para esclarecer os fatos mais relevantes para os ouvintes de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 14h, acompanhe o CDN Entrevista e confira a repercussão dos assuntos mais importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, com a participação da jornalista Janaína Ville. CDN Entrevista. Jornalismo de relevância na pauta. Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 32 22 90 30 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente em entrevistas comandadas pelos jornalistas Cassiano Cavalheiro e Victoria De Bortoli. Histórias de vida, projetos e iniciativas de pessoas que fazem a diferença para a nossa comunidade, com quadros de notícias da área de cultura. De segunda a sexta, às 16h, aqui, na CDN 93.5 FM. DNA, a identidade da nossa gente. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria De Bortoli e sigo aqui com vocês até às 17h, ao lado do meu entrevistado de hoje, o artista visual Luciano Santos. Lembrando que o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E se você está nos escutando, nos mande um recadinho pelo nosso WhatsApp 55991362472. E Luciano, continuando o nosso bate-papo, tu nos contou ali no primeiro bloco o comecinho da tua vida, tua trajetória na arte, até tu entrar na faculdade, na UFSM. E depois, como é que essa trajetória continua? Não, eu me interesso daí pela questão de fazer figurino. Encaro essa coisa de fazer figurino, começo a trabalhar com a Casa Jacó, que é loja de tecido, desenhando o clássico, desenhar a roupa que a pessoa está comprando tecido. E sigo nessa vibe
E enquanto já artista formado e essa coisa toda, tendo consciência disso, criando as exposições, os trabalhos, me enfiando, começo a fazer cenário, começo a trabalhar muito com artesanato. A tua primeira exposição, quando e como e sobre o que foi? A minha primeira exposição foi ainda na faculdade, foi na Associação Italiana de Santa Maria, que a associação tinha sala de exposição, e eu mostrei a produção, assim. Foi uma exposição com 6 ou 8 trabalhos, uma exposição bem curtinha. E aí vem o Salão Jovem Artista, ainda na faculdade da RBS TV, e eles liberaram para eu me inscrever, porque a exposição tinha sido muito pequenininha, essa coisa toda, e eu me inscrevi, eu venço o Salão Jovem Artista. Então isso dá uma explosão de visibilidade também, e eu faço minha primeira grande individual daí na Geiger Cult. Que era sobre o que é a tua exposição? Sempre o feminino, sempre sagrado feminino, sempre as questões relacionadas ao sagrado, ao feminino, e essa aceitação que eu fui tendo com o tempo de trazer a imagem da Virgem Maria para dentro do trabalho, essa mistura do sagrado, do profano, do erudito e do popular. E da onde que vem essa inspiração para trabalhar com esses temas? Sempre foi muito presente na minha vida, porque a gente sempre foi uma família que foi muito ligada à religião e ao mesmo tempo não ligada à religião. Não sei se eu me faço entender, porque assim, a minha avó é mãe de santo, batuque de nação, a minha mãe, ela gostava de frequentar o terreiro de Umbanda. Então, tomava o passe com a avó, ia tomar o passe com a mãe. O meu pai e a mãe dele sempre foram ligados ao kardecismo. Eu tinha vizinhos adventistas e eu culto algumas vezes com eles, mas eu fiz primeira comunhão, sabe? Então, esse universo da religião, da religiosidade, sempre permeou a minha vida. E quando eu entro para os laboratórios de desenho e tal, a gente começa a pensar nas estéticas pessoais, uma pesquisa em arte. Me deu um estalo isso, o porquê que eu rezo Pai Nosso que estais no céu e não Mãe Nossa que estais no céu. E aí começa toda a minha viagem, a minha busca, que se constrói de maneira visual, né? E como é que foi a aceitação do público com as tuas primeiras obras? Tu tinha esse retorno? Como é que Santa Maria recebia a arte nesse teu começo de carreira? Isso era que década, que período? Já nos anos... início dos 90, 2000. Fim de 90, início de 2000, né? Olha, o que eu vou te dizer assim, eu sempre tive uma receptividade legal, tá? Eu não posso me queixar, assim, de que não tive uma aceitação grande e tal, porque eu gosto de frisar essa coisa do Salão Jovem Artista, porque eu fazia e faço um trabalho que, se eu levar para uma feira de artesanato, eles me dizem que aquilo não é artesanato, aquilo é arte. Se eu levo muitas vezes para a galeria de arte, aquilo não é arte, aquilo é artesanato. E isso eu faço propositadamente, né, para ficar essa dúvida, o que está acontecendo aqui? E qual é a diferença de uma coisa para outra? Se tem diferença? Sim, como dizem os indígenas, se as coisas têm nomes diferentes é porque, né, são coisas diferentes. A arte é uma coisa, artesanato é outra. E aí o que acontece? Com o Salão Jovem Artista, que é a primeira grande visibilidade, grande mesmo que eu tenho, assim, eu levo tudo isso para dentro de uma galeria. Tá? Só que aí eu tenho reportagem de capa de jornal, eu tenho reportagem aqui na Santa Maria, reportagem em 0 hora, reportagem na TV, então isso legitima o fazer arte, né? Então essa coisa que esse guri faz aí, que é colar esses artesanatos com botão, não é a arte mesmo. Ele diz que é a arte mesmo. Então tu imagina, eu vou fazer a minha primeira individual grande daí, na Galeria Geiger Cult, e eu tenho propaganda na TV, passando de tempo em tempo. Então, eu tive essa receptividade. Que legal. E os espaços para receber a arte em Santa Maria, como é que era naquela época? Tu citou, né, que tu fez... E eu fiz exposições assim, o que eu vou te dizer assim, ó, eu sempre me enfiei.
Eu não fico esperando a coisa acontecer. Tá? Por mais que às vezes do nada acontece o convite, ou isso, aquilo. Mas eu sempre tive por mim que se tu quer mostrar, tu tem que dar o teu jeito de mostrar. Né? Então, tinha a Galeria Geiger Cult, expus mais de uma vez. A primeira foi o convite, em função do salão. Depois eu fui me enfiar lá, pedir, tem uma data. Tinha a Associação Italiana de Santa Maria, tinha outros espaços em shoppings que foram criados. A gente criou mesmo uma galeria de arte que funcionou um tempo. Depois a gente trabalhou e batalhou arduamente, conseguiu reabrir o museu. Então vamos lá para o museu com os editais, participando dos editais, edital fora da cidade. É isso, sabe? Essa coisa assim de que não tem grandes espaços, que não tem grandes galerias. Realmente não tem. Mas se eu me formei aqui e eu opto por ficar aqui e estar aqui na minha cidade, eu vou me enfiar e vou inventar. Entendeu? Isso sempre foi muito assim comigo. Uma vez por ano eu tenho que mostrar alguma coisa do meu trabalho e vou dar um jeito de mostrar esse trabalho. E tu falou, Luciano, agora que tu optou por ficar em Santa Maria. Uhum. Por que tu fez essa escolha? Olha, por ser daqui, por estar aqui, por me considerar daqui, entendeu? Eu nunca me enxerguei morando fora da cidade. Entendeu? Todos os lugares que eu já fui por aí, que legal, beleza, as pessoas adoram dizer, mas o teu trabalho não é para estar aqui. Meu trabalho é para estar onde ele estiver. Entendeu? É para onde eu quiser que ele esteja e vou estar bem com ele. Entendeu? E a gente sempre teve isso, de ficar em Santa Maria numa boa. Entendeu? E hoje com a internet, o trabalho tá aqui e ao mesmo tempo tá no mundo, literalmente, e a pouco já surge um convite, já tá no Rio, já tá não sei aonde, já tá aqui, já tá ali. Então, eu gosto de estar aqui, na minha. E quais são as coisas boas que tem na tua área aqui em Santa Maria, que tu permanece aqui? Eu gosto de pensar que é a rede, sabe? Tu passar, daqui a um mês eu faço 45 anos e eu construí essa rede, entendeu? Tanto que seja para construir carnaval, para fazer arte, para fazer artesanato, rede no sentido amplo que eu digo assim, vou fazer este cenário, né? Este cenário eu preciso de marceneiro, fulano. Entendeu? Eu preciso desse tecido. Eu vou lá com a Evelyn, eu pego esse tecido. Eu vou lá na Sucessos, eu tenho. Eu sei o que tem. Sabe? Essa construção de rede que se deu durante a vida toda, eu acho que é o mais fantástico de tudo. E quais são os desafios de atuar na arte em Santa Maria? Primeiro, sobreviver, né? Eu acho que é o mais básico de todos, tu sobreviver. Porque a gente enfrenta as contas mensais, né? Vem uma pandemia, tu já não tem um grande mercado que venda a arte adoidado na cidade, né? Tu tem algumas pessoas que compram, aí vem pandemia, tu já não tem essa venda. Então, o primeiro desafio é a sobrevivência, o segundo é estar mostrando o trabalho, né? E isso, como eu te disse, eu me imponho a mostrar sempre. E eu acho que é por aí, os grandes desafios são esses. Existem mais desafios? Existem mais espaços, mais visibilidade, mais isso, mas esses são os meus pessoais que eu enfrento sempre. Que legal. E continuando na tua trajetória, depois que tu te forma, quando é que tu volta a estudar no mestrado? Eu segui. Eu saí e já emendei. Nem saiu. Não, nem emendei. Eu emendei. Entendeu? Foi, na verdade, eu acho que eu fico um ano. Não chega a dar um ano. Porque eu me formo e aí surge a possibilidade que ia ser uma especialização em arte. E aí eu já começo a preparar o projeto para entrar na especialização, e quando sai o edital, não era especialização, era mestrado. Então eu já entro na primeira turma, já engato a primeira turma ali. Que legal. E como é que tu continua trabalhando enquanto tu estuda? Como é que continua a tua história? Sim, sempre, né? Porque eu não tenho como parar para estudar, né? Então as coisas aconteciam concomitantemente, né? Eu organizava os meus horários em função das aulas que eu tinha no mestrado, para trabalhar, para atender,
o sei lá, figurino, cenário, o que fosse. Para o mestrado mesmo, para sentar, para escrever, eu gosto de acordar cedo, então o meu mestrado eu construí todo entre 5 e 7h30 da manhã, que era o horário que eu saía para pegar o ônibus, daí eu e a Eurídice, a gata sentava ali e nós ficávamos. E é isso. Que legal. E ao longo dessa trajetória, quais são os trabalhos que tu mais te orgulha de ter feito, ter participado? Ai, tem tanta coisa legal. Eu gosto muito de trabalhos de peças individuais, assim, eu gosto muito da peça que eu ganhei, o Salão Jovem Artista, a peça que eu ganhei, o Salão de Arte Religiosa de Santa Maria, a peça que confundiram, deu uma confusão lá no Rio de Janeiro, o Estandarte. Eu tenho momentos de orgulho, assim, com o Carnaval, o título da Vila Brasil, que a gente constrói do nada. Um carnaval campeão. Pois falando de carnaval, a gente comentou um pouquinho dos primeiros carnavais lá na década de 80. E depois, quando é que tu volta a trabalhar com o carnaval? Não Como é que eu volte, começo, porque eu não... tinha aquele sonho de adolescente, coisa aí. Não é pra mim. E sigo sendo fã, estudando, escrevendo sobre, tal. Aí o Grupo Arte Pública, ele faz uma série de oficinas pensando em qualificação do pessoal para carnaval, isso no meio do ano. E nós já tínhamos a galeria de arte. E eles me chamaram para eu dar uma aula sobre enredo, porque eu tinha escrito um artigo sobre enredo e tal, os guri viram. E aí eu dei essa aula e tinha o pessoal das escolas de samba. E eu lembro que a gente está na galeria, passa o Rogério, nosso amigo da vida toda, assim. Luciana, presidente Vanilda, quer conversar contigo. Que era presidente do Itaimbé. Vanilda, amiga querida que já nos deixou. E aí ela foi lá um dia de tarde, lembra? A Vanilda bonachona, sentou na galeria. Ah, que calor, não sei o que, me dei uma água, tomou uma água. Ah, Luciano, eu quero conversar contigo, porque o pessoal elogiou muito o teu trabalho, não sei o que, eu quero te levar pro Itaimbé. E aí eu lembro que eu e a Débora, a gente se olhou assim, a Débora fez a cara aqui, ih, perdemos o Luciano. Eu digo, tá, mas tu quer que eu faça o que no Itaimbé? Tudo. E tudo que? Não, eu tenho que pôr um carnaval na rua e eu vim te chamar pra pôr esse carnaval na rua. E aí eu começo. Eu fiz o primeiro trabalho de carnaval. Isso é que ano, mais ou menos? Ai, 2 anos antes, é terrível a marcação de tempo, mas 2 anos antes da Boate Kiss. 2011? 11, isso. 11 eu faço o Itaimbé, com Príncipe Negro, 12 o Itaimbé, Príncipe Negro, aí 13 que aqui eu tô em Porto Alegre fazendo a Embaixadores do Ritmo, depois eu volto para Santa Maria, faço 14 e 15 a Vila Brasil, nisso eu faço IAPI também, eu faço em Cachoeira, assim vai indo. E essa coisa do estar em Santa Maria, eu tenho recusado às vezes convite de fazer carnaval e coisas fora, pelo simples prazer de estar quietinho na minha casa de noite para dormir. Coisa de velho. E o carnaval aqui em Santa Maria, ele não acontece desde 2015 ou 2016 foi o último? Faz 5, 6 anos, né? E aí depois o carnaval não aconteceu mais, né? Não aconteceu mais. E qual é a tua saudade? Toda. A saudade toda, porque nós estamos em 15 de novembro praticamente. Eu já teria enredo pronto, samba enredo pronto, quadra bufando, eu brigando com todo mundo, vamos aprender a cantar esse enredo, esse samba, eu já teria protótipo, é vida. Mas o carnaval, e vida econômica. É isso que eu ia falar. Apesar dele ter todo esse sentimento de amor, de paixão, ele também tem toda outra questão que ele movimenta a economia, né, Luciano? Demais, demais. O último carnaval, hoje mesmo eu estava passando dados que o pessoal da diretoria da Vila Brasil me pediu, porque estão lá agora na Câmara de Vereadores, numa audiência pública para tratar carnaval e tal. Tu imagina, eu botar 850 desfilantes e confeccionar 850 fantasias, o tamanho da equipe que envolve. Quantas costureiras, quantos aderecistas, quantas pessoas eu tenho que ensinar a trabalhar para fazer o que eu estou pensando. E a matéria-prima que... E matéria-prima que eu tenho que comprar. E essas pessoas, elas recebem para trabalhar também. Então,
Eu lembro que a gente pagava R$100 por ajudante de fantasia por semana. Esses R$100 fica na vila. Na vila que eu digo é o entorno da escola de samba. Vai pro mercadinho, vai pro bar para comprar comida, vai para comprar roupa para as crianças, porque o carnaval, como era fora de época, é nas vésperas da começando o ano letivo. Então eu lembro de pessoas que trabalhavam fazendo o carnaval para comprar o material escolar para as crianças. E sem contar formação de mão de obra. Tem gente que hoje, se eu der um grito ali, eu preciso de flor de tecido para isso, elas fazem. Eu preciso de crochê, eu ensinei a fazer crochê, porque num ano tal eu queria que as cabeças fossem de crochê, aquela piração do artista. Como é que faz crochê? Senta aqui que eu vou ensinar vocês. Faz o crochê. Então, as pessoas acham que carnaval é festa, né? E a festa do carnaval é a pontinha do iceberg. É a pontinha bem pequena, às vezes, do iceberg. Ela não tem noção do que é. Do como se faz, como se concebe e o que movimenta. É um ano inteiro envolvido praticamente, não é praticamente só no um ano inteiro. Fevereiro, março. Não. Se fosse só fevereiro e março, era bem mais tranquilo. E o que falta para Santa Maria voltar a ter um carnaval? Vontade. Qual é a situação de agora? Vontade. Basta querer. Basta querer, porque fica todo mundo... Às vezes fica um brabo quando eu digo isso. Mas eu já tô numa idade que a gente fala mesmo, né? Basta querer. Poder público, vamos lá. Escolas, vamos lá de verdade. Entendeu? Opinião pública vai ser sempre contra. Por quê? Porque é uma bobagem, porque achar que fazer carnaval é fazer festa. Porque as pessoas não enxergam esse outro lado. Entendeu? Vou dar um exemplo. Há um mês e pouco atrás, a Prefeitura do Rio de Janeiro oficializou que vai ter carnaval em 2022. Foi uma enxurrada de críticas. Vai acabar o mundo com Covid porque vai ter carnaval em 2022. 2 semanas depois, o Lollapalooza e o Rock in Rio liberam a programação. Ninguém comentou nada. Então é uma coisa assim, é preconceito, é falta de entendimento, entendeu? É falta de consciência de que uma parcela gigantesca da população precisa daquele movimento de cultura popular para estar inserido na sociedade. Mas se eu estou bem inserido na sociedade e eu tenho como estar num computador emitindo a minha opinião raivosa, então deixa que os outros se virem. Infelizmente é assim. E ficar em Santa Maria esperando que poder público faça carnaval, o poder público não vai fazer carnaval. Porque para poder público, infelizmente, a mentalidade é carnaval é gasto. E aí sempre vem a demagogia. Não, então vamos cancelar o carnaval porque nós vamos tapar os buracos da cidade. Não vamos fazer carnaval porque a saúde, não sei o quê. Continua a cidade tapada de buraco, continua a saúde deficitária, e a gente continua sem carnaval. Esse é Luciano Santos, artista visual e carnavalesco. E antes da gente ir para um rápido intervalo, tem um recadinho aqui no nosso WhatsApp. Luciano, um artista extraordinário. Um forte abraço da família Linhares. Olha que amor. Obrigado, gente. Tem mais um recadinho para ti também, ó. Parabéns a Luciano pela trajetória. Sou feliz por conhecê-lo desde o início dos anos 90. Lembro-me dele em aula mostrar os desenhos de vestido de prenda. Sou Fernanda Pedrazzi, ex-colega de Silon Rosa. Que amor, Fê. Beijo. E agora sim, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Santa Maria. Fone 3221-5469. Acesse nosso site orionsm.com.br ou em nossas unidades do Centro e Camobi. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Black Friday na Pampeiro. O mês inteiro repleto de grandes descontos em peças e serviços. Acompanhe em nossas redes sociais todas as ofertas e deixe com quem realmente entende do assunto cuidar do seu Volkswagen. Baixe o app da Pampeiro e confira todas as promoções da Black Friday. Ou venha até a concessionária na Rua Serafim Valandro, 1133. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. No sábado e no domingo, com Plantão Bay em 4 edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga. Sabe aquele investimento imobiliário que há muito tempo habita o seu pensamento? Para você que procura rentabilidade, conforto, segurança e condições de pagamento, a construtora Coase tem um empreendimento ideal. Empresa com mais de 14 anos de atuação no mercado imobiliário em Santa Maria, privilegiando o cliente com as melhores localizações do bairro Camobi. Chegou a sua hora. Construtora Coase. É tempo de construir sonhos. Entre em contato pelo fone 3226-2131 ou pelo WhatsApp 99997-0585. De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem 2 edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo até às 17 horas ao lado do meu entrevistado de hoje, o artista visual Luciano Santos. E lembrando que o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E se você está nos escutando, nos mande um recadinho no nosso WhatsApp 55991362472 e a gente tem mais mensagens. Muita gente querendo falar com o Luciano hoje, hein? Olha aí! Uma mensagem do Serginho Marques. Luciano, sempre sensacional. Obrigada pela audiência, tua, Serginho, de todo mundo. Valeu, Serginho. E, Lu, continuando o nosso bate-papo, é impossível falar da tua trajetória sem falar de Débora Rosa, né? Não tem como. A história de você se confundia de várias maneiras, até porque vocês trabalhavam juntos também, né? Sim, processo criativo, tanto meu quanto dela, extremamente interligados. E na maioria das vezes complementares. Que legal, foi uma trajetória muito bonita que ela deixou e também que reflete no teu trabalho e vai continuar refletindo. Né? Exatamente, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? E foram trabalhos que extrapolam eu até querer te explicar processos e tal, porque era muito doido o nosso processo criativo junto. O que a gente construiu, a afinidade, tudo, sabe? Aquela coisa que tu escuta. Eu sou grata ao universo por isso, porque eu tinha uma pessoa comigo que bastava o olhar para ela e a gente sabia, ela já sabia se eu gostava, se eu não gostava, trocar cor. Isso falando só do trabalho, né? Vamos pegar o trabalho. Então, eu tenho só gratidão. Só gratidão. Todos nós temos a ela, com certeza. E Lu, a gente tem aqui no nosso programa um quadro que se chama Diagnóstico, que são especialistas, não são médicos, são especialistas em Luciano Santos, que vão dar um pequeno depoimento falando quem é essa pessoa. Que será que vem aí, hein? Vamos ouvir o primeiro recadinho? O que falar do Luciano Santos?
Eu prefiro falar do Mano. É uma honra para mim representar a nossa família e dizer o que eu penso sobre a trajetória do Mano. A trajetória dele começou muito antes do que todo mundo pensa, porque o Mano ele não virou um artista, ele nasceu artista. O Mano desde pequeno, desde criança, desde que eu nasci, a gente vê ele se destacando no desenho, na fotografia, em escultura, em todo tipo de manifestação cultural, em especial o carnaval, que é uma paixão dele desde sempre, desde criança. Ele acompanha, ele tem coleções de LPs, de DVDs, enfim, as manifestações culturais do nosso estado. Então, eu sei que ele nasceu artista e a gente tem muito orgulho dele por isso. Beijo, Mano. Te amo. De quem é essa voz? Ai, da Fia, minha irmã. Nossa, aí é pra acabar comigo, né? Respira, toma uma água que a gente tem mais um depoimento. Vamos rodar. Que isso? Bem, o Luciano não é só o maior artista que eu conheço aqui nessa cidade, que os outros não morram de invejinha branca. Artista visual, carnavalesco, figurinista, é um homem de múltiplos talentos. Tudo que ele toca é o Midas da arte, tudo que ele toca vira arte. E ele é muito rápido e muito ligado em tudo. Eu lembro quando eu pedi para ele fazer os figurinos do musical Membuí, em menos de 24 horas ele me entregou exatamente aquilo. E fora isso, é um grande amigo que eu carrego para sempre no coração e debaixo do meu braço, porque é uma criatura maravilhosa. Viva Luciano, Eparrei Ansan. De quem é essa voz? Eparrei, Bebeto. Eparrei. Obrigado, meu amigo. Esse é Bebeto Badic, que já esteve aqui no nosso DNA. Exato. Contando a sua trajetória. Inclusive, tu participou, mandando um recadinho pra ele, né? Olha aí, agora ele devolveu, viu? Só. E com o Bebeto, vocês são amigos e trabalham juntos também, né? Sim, eu conheci o Bebeto pela Débora. E é uma relação que a gente sempre teve com ele, assim. Esses dias nós conversávamos, tomando um café e falávamos nisso. Que eu sempre tive a sensação do Bebeto ser um irmão, né? E ele disse que ele sempre teve essa sensação com a gente também. É, os irmãos que a vida nos dá, né, Luciano? Eu sou muito feliz, sabe? Eu sou muito feliz e orgulhoso pela minha família, porque eu tenho uma família no sentido mais puro, mais belo da palavra, sabe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, são pessoas que extrapolam essa coisa ser família, porque são mais que família, são mais que amigos. A gente tem uma relação que é aquilo que eu te digo, de gratidão ao universo, né? E se somam a eles pessoas como o Bebeto, que são aquelas assim que tu sabe que eles estão ali, sabe? E quando tu passa por perrengues de verdade, o fato de tu saber que os verdadeiros estão contigo, é só tu erguer a cabeça e seguir pra frente. Que legal. Tem mais um depoimento pra ti. Vamos ver se tu reconhece esta voz. Como apreciador de arte, sou devoto do trabalho do Luciano Santos. E a arte dele está nas paredes da minha casa, em cenários do meu casamento, nos quartos dos meus filhos, que hoje em dia já escolhe os quadros do Lu e os tem em seu próprio quarto. E há mais de uma década tenho o privilégio de ser amigo pessoal do artista. Ser amigo de um artista do porte do Luciano é poder observar de perto os processos, os pensamentos, as imagens que compõem o seu imaginário. É perceber o quão complexo é o seu fazer e a necessidade que ele tem de o que pensa passe pelas mãos, que seja detalhado em volume, utilizando materiais nobres e não nobres, fugindo do óbvio, seja na produção de uma obra, de um cenário, de um palco, de um enredo ou de um desfile de carnaval, seja no que se entende por artista. Luciano foge do estereótipo de artista afetado, afastado da realidade. Ele tem o prazer de compartilhar seu conhecimento e não despreza aqueles que não são artistas. Muito antes, pelo contrário, gosta de ouvir, de saber o que o pessoal fora do circuito das artes pensa.
Estar perto do Lu é poder acompanhar o acender de uma faísca, o gatilho para um novo projeto. Se como pessoa, o Luciano é absolutamente implicado em um pensamento crítico, popular, social e humanista, nas suas artes não poderia ser diferente. Recomendo fortemente a leitura do livro Les Cavaliers, lançado nesse ano pelo autor, e que retrata o processo de travessia pandêmica do artista. Luciano Santos é um artista que não poderia não ser brasileiro, já que retrata um Brasil profundo e íntimo. Um grande abraço, com carinho, Milton Guilherme. Quem é essa voz? Ai, Gui, vocês me matam desse jeito. Gui, eu quero essa fala, eu quero esse texto, que agora minha mini bio vai ser essa apresentação. Olha só. Sei, como eu te disse, é só gratidão aos amigos, porque a Lu e o Gui, a gente se conhece como se fosse desde sempre, né? E a gente tem essa troca de irmãos mesmo. Extrapola, a gente é amigo, não, a gente é irmão, né? Porque vai além de tudo, assim. E ele citou um trabalho que tu lançou há pouco, na Feira do Livro, inclusive, né? Nos conta um pouquinho mais sobre como é que é lançar um livro. Livro porque é Feira do Livro. Porque eu venho trabalhando com os prints, né? Eu fiz um primeiro print em dezembro para reverter a venda dele em doação de alimentos, né? Não pense que tu vai ver fotos minhas doando alimentos, porque tu não vai ver, que eu acho horrível isso. E aí, com a partida da Debinha em março, eu achei que eu não ia fazer mais isso. Só que a situação que a gente está vivendo no país está cada vez pior. Hoje mesmo, ficar 5 minutos na frente de casa para esperar o aplicativo e vir para cá, 4 pessoas me pediram algo para comer. Então eu continuei seguindo, fazendo esses prints, oferecendo aos amigos. E aí surgiu a ideia na Feira do Livro, quando eu fiquei sabendo que ia ter Feira do Livro presencial. Vamos fazer alguma coisa aqui. E aí, para ter essa cara mais do livro, eu pedi para alguns amigos escreverem, né? E lançamos Les Cavaliers, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, desse mundo doido que a gente está vivendo nesse momento. Que legal. E tu falou, né, Lu, que tu resolveu fazer essas tuas ações com os prints para poder ajudar outras pessoas que nesse momento estão em dificuldade, que a gente sabe a situação, né, que a gente está vivendo hoje. Mas tu também estava numa situação difícil, Lu. Como é que tu consegue transformar isso, essa em ajuda aos outros? Como é que eu vou te dizer? Eu não posso parar, né? Eu e a Débora, nós nunca fomos parados. Esses amigos, a família, se a gente ficasse uma semana quietinho, algum deles ia mandar mensagem, como manda hoje, que vocês estão muito quietos, que vocês estão aprontando, entendeu? Então assim, eu sempre tive esse ritmo de trabalho. E com tudo que me aconteceu, eu prefiro acabar o dia exausto fisicamente de tanto trabalhar, do que acabar o dia pensando, vamos dizer assim, né? Então eu me atraco a trabalhar. A produção tá a 1000 e ajudar o próximo a gente sempre ajudou. O pai e a mãe sempre ensinaram, sabe? O pai e a mãe sempre tirou o pão de casa que ela estava fazendo para dar para alguém que estava passando na rua e pedindo uma ajuda. Quentinho na hora. Não é escolher dar o não, é ajudar. Então, se alguém está precisando, vamos lá. A minha dor é grande, mas eu tenho gratidão ao universo pela minha família, por conseguir me manter, aos meus amigos, por ter passado a minha vida até alguns meses atrás com a pessoa fantástica que eu escolhi para estar junto. Então não tenho como não retribuir tudo isso. E se eu posso, e se isso é uma maneira de retribuir, que seja um pouquinho. Não vai muito além disso, porque também a gente não consegue ter pernas para abraçar o mundo, né? Mas se cada um fizer um pouquinho? Se cada um fizesse um pouquinho, se cada um tivesse um pouquinho de consciência, olhasse para o outro com menos eu, e olhasse para o outro com mais nós, talvez a coisa fosse bem diferente. E pra gente encerrar o nosso DNA, a gente tem um último recadinho. Vamos rodar? Meu Deus, vamos. Que falar de Luciano Santos.
Luciano é um artista muito sensível, um grande amigo de muito tempo, o qual eu tenho o prazer e a honra de dividir esse momento histórico, né, no universo. E a gente já trabalhou muito juntos em projetos meus, em projetos dele. Recebi convites para participar de projetos especiais dele e sempre fiquei muito honrado com isso. A gente já trabalhou junto em projetos de outras pessoas. E a gente se afina muito bem trabalhando e leva a nossa amizade para esse lugar, porque a gente acredita em princípios muito importantes de arte e de vida. E a arte e a vida têm sido lugares onde a gente tem compartilhado experiências, principalmente nesses últimos tempos. E tem aprendido a valorizar cada vez mais as coisas importantes, como a nossa amizade. Então, só desejo as melhores energias e as melhores coisas para esse grande amigo, esse grande artista, que é um cara sensacional. De quem é essa voz? Do meu irmão Leonardo, né? Não tinha como ser diferente. Obrigado, Léo. De coração por tudo e por tanto, sempre. E tem mais um recadinho que chegou no nosso WhatsApp. Deus. Olha só, o Luciano tá bombando hoje. Meus seguidores. Luciano sempre dando show. Abração, meu irmão. Um recadinho da Angélica Silva. Ah, Angel. Beijo. E Lu, a gente já tá no último minuto do nosso programa e eu queria te agradecer pela tua presença, por compartilhar um pouquinho da história aqui com a gente. E deixa o serviço de onde o pessoal pode encontrar o teu trabalho. Gente, prazer todo meu, agradeço a oportunidade, o carinho, a Vicky, ao Cabala. Me acha nas redes sociais, né? Querendo ou não, a gente virou artista de rede social na pandemia e eu aprendi a mexer com isso. Então, não gosto da tecnologia, mas ela ajuda, né? Então Luciano eu tô lá. Santos. Luciano Santos Artista, meu Instagram. Me grita lá que a gente resolve tudo. Isso aí, vale muito a pena conhecer o trabalho deste baita artista. Luciano, obrigada e a gente vai ficando por aqui. Um excelente final de semana para todo mundo. Na segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Sindomed, Sindicato dos Médicos de Santa Maria, defendendo a categoria médica e a saúde de nosso município. Conheça os serviços oferecidos aos médicos associados. Ligue 3223-5011. Sua casa nunca foi tão importante como agora. A Michele Decorações sabe bem e por isso alia os melhores produtos sob medida, como tapetes, cortinas e papéis de parede, com um serviço especializado que só quem está há mais de 40 anos no mercado pode garantir. Nos siga nas redes sociais ou utilize nosso atendimento online pelo WhatsApp 981156491. Para dar um upgrade na sua casa, chame a Michele Decorações. Quer informação sempre atualizada sobre os fatos mais relevantes? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Marcelo Martins, Pamela Rubim Mate